Hoje o Opção Saúde vai tratar de um assunto muito importante, as doenças sexualmente transmissíveis. Conhecidas como DST, elas exigem prevenção e tratamento rigoroso. Então saiba mais sobre este assunto agora no Opção Saúde. E para nos esclarecer mais sobre este assunto, nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o doutor, o ginecologista Neuriton Alcântara. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Bom, então para começar esse assunto, o que é que significa, o que são as DST? Bom, DSTs, como você disse anteriormente, são doenças sexualmente transmissíveis. Só que engloba não somente as doenças que sejam só transmitidas através do sexo, é principalmente transmitidas através do sexo. Né? E quais as principais doenças que podem ser transmitidas pelo sexo sem proteção, doutor? São várias. A mais falada, né, que é mais importante da gente lembrar, a AIDS, o HIV, as hepatites B e C. Nós temos algumas doenças também bacterianas, como sífilis, gonorreia, clamídia, cancro, donovanose, tem alguns protozoários como tricomoníase, até mesmo algumas doenças fúngicas e não podemos esquecer também do HPV, que é aquela doença que causa verruga genital. Doutor, agora uma dúvida que as pessoas costumam ter é se as chances de contrair uma DST através do sexo oral são menores do que através do sexo com penetração. Sim, são menores, mas isso não deve ser usado como artifício, né, para a pessoa não se prevenir. Se você colocar uma escala de maior transmissão, seria a que tem mais risco seria o sexo anal, aí em segundo lugar o sexo vaginal e que teria menos risco seria o sexo oral. Né? Mas de qualquer forma há o risco em todas as formas de sexo. Né? Por isso é importante se prevenir em qualquer tipo de ato sexual, né? Exatamente. Bom, doutora, a gente tem uma perguntinha aqui da Paula Siqueira. Vamos ver. É possível ter uma DST e não apresentar sintomas? E aí, doutor? Sim. A maioria das transmissões acontece justamente naquelas pessoas que não apresentam sintomas, né? Obviamente, se a pessoa vai para uma relação sexual e ela vê algo estranho na genitália da outra pessoa, isso vai inibir. E, infelizmente, a maioria das transmissões são em pessoas que não apresentam nenhum sinal, nenhum sintomas. Naquelas que apresentam, obviamente que o risco de transmissão é bem maior também. Doutor, e quais sintomas podem levar a desconfiar, que se contraiu uma DST? Quantos dias após o contágio elas costumam se manifestar? Bom, é variado, como são várias doenças, né? A maioria dos sintomas acontecem alguns dias após, em torno de uma semana, 15 dias, né? Dependendo da doença, se for uma infecção tipo uma sífilis, uma gonorreia, uma clamídia. Mas tem algumas vezes, algumas doenças que podem ficar assintomáticas por vários anos e mesmo assim a pessoa está com essa doença, evoluindo, né? Essa doença está no seu corpo e ainda com o risco de estar transmitindo também, né? Então, por exemplo, o HIV, as hepatites, são doenças que a pessoa pode contrair e não ficar sabendo por vários anos até. Doutor, então nesse caso que, de acordo com cada doença, o tempo que ela vai se manifestar é diferente, de quanto em quanto tempo é importante que as pessoas, de repente, façam um exame ou procurem um médico para descobrir se ela tem ou não uma doença sexualmente transmissível? Bom, a gente tem que focar principalmente nas medidas de prevenção, né? É claro que na presença de algum dos sintomas dessas doenças, né? Eu esqueci de falar dos sintomas, os mais comuns é a questão de dor na relação, dor pélvica, dor ao urinar,
né, tanto o homem quanto a mulher. A saída de secreção anormal, tanto no homem quanto na mulher, pode sair secreção uretral ou secreção vaginal anormal. A presença de alguma úlcera ou vesícula na região genital, né, são todas doenças. São todos sintomas que podem acontecer nessas doenças. Então, na presença de algum desses sinais ou sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente, ou também na ocorrência de um relacionamento de uma forma insegura, que a pessoa não utilizou da prevenção, ou pelo menos uma vez por ano a gente recomenda que se faça exames de rotina, periódicos, né, para fazer essa investigação. Legal. Agora, doutor, até para quem está assistindo ficar um pouco mais tranquilo, esses sintomas, como o senhor disse, do corrimento ou algum tipo de ferida, não necessariamente é uma DST, né? Pode não ser? Exatamente, exatamente. Não é porque a pessoa tem uma dor na região pélvica, embaixo do ventre, uma dor ao urinar, que vai ser uma doença sexualmente transmissíveis. Né? São várias doenças e também esses sintomas eles podem estar acontecendo por outros motivos também. Mesmo uma úlcera, uma ferida, vamos dizer assim, na região genital, pode ser devido a um trauma, devido a uma alergia, a uma irritação devido a algum produto. Né? Então, aí mais ainda o motivo dela tem que procurar um médico para fazer essa avaliação, fazer essa consulta, né? E verificar se isso é de uma doença sexualmente transmissível ou não. É sempre importante investigar, né, o que está acontecendo com o próprio corpo. Bom, no próximo bloco você vai conhecer mais sobre duas doenças sexualmente transmissíveis, o HPV e a clamídia. Daqui a pouco, aqui no Opção Saúde. Estamos de volta com Opção Saúde, falando hoje sobre doenças sexualmente transmissíveis. E aqui conosco está o ginecologista Neuriton Alcântara. Dr. Neuriton, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, a cada ano, 685.400 pessoas são infectadas com o vírus do HPV. A gente ouve muito dizer que o HPV ele pode causar o câncer. Isso é verdade? O que é o HPV? Bom, o HPV é um vírus associado a verrugas genitais, né? A sigla é vírus papilomatoso humano, né? E na verdade é um grupo de vírus, são mais de 80 tipos de vírus e foram dados para cada subgrupo números, então tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e assim vai por diante. E dentre esses ele está associado, né, à verruga genital e tem um grupo específico que eu costumo brincar, falar que é o grupo do mal, né, que tem uma chance de causar alterações nas células genitais, principalmente, e fazer com que essas células, com o passar do tempo, elas se transformem em células cancerosas. É o principal vírus, né, associado ao câncer de colo do útero, ao câncer de pênis, ao câncer anal. Tá? Tem uma pouca associação também ao câncer de faringe. É mesmo? Sim. Bom, doutor, e como se trata o HPV para não chegar nesse ponto, né, principalmente? Bom, devemos novamente atentar à questão das medidas preventivas, né, as prevenções, elas são importantes. No caso específico do HPV, além, né, de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis que são fundamentalmente preventivas através do uso de preservativo, da redução de número de parceiros, né, a prática segura da relação sexual. No caso específico do HPV, nós temos hoje em dia vacinas para alguns desses tipos de vírus. Foram os principais relacionados em questão ao câncer, à verruga. Então já existe no mercado vacinas específicas para isso. Então seria uma medida também de prevenção bastante interessante. Infelizmente ainda não está na rede pública, mas para aqueles que têm condições a gente está sempre orientando também o uso dessa vacina. Doutor, mas essas vacinas, elas têm ação preventiva? Como que ela age? Sim, a vacina, ela estimula o organismo a produzir um anticorpo, produzir uma defesa contra determinado agente. Né? No caso da vacina do HPV, então foram, como eu disse, identificados alguns desses vírus, os mais prevalentes, os que mais acontecem. Né? Nós temos no mercado uma vacina que é específica para 4 vírus, tem uma outra vacina que é para 2 vírus,
todos HPVs, né? E aí são feitas 3 doses dessa vacina, e isso vai conferir uma imunidade para esse grupo. A vacina ela não vai pegar todos os outros HPVs, né? Mas ela vai pegar para esses principais, né? E com isso reduz bastante a progressão do vírus em relação ao câncer, né? Em relação ao aparecimento das verrugas, né? Não vai evitar que a pessoa se infecte por outros tipos do HPV, mas para esses mais comuns que podem se transformar no câncer, é o principal objetivo da vacina, né? E após tomar essa vacina, a pessoa está protegida por quanto tempo? Os estudos ainda estão em andamento, né, porque a vacina é relativamente nova, mas tem estudos mostrando que confere uma imunidade até por 20 anos, né, e possivelmente, mais posteriormente, talvez esse número venha a se alterar também, conforme novas pesquisas, né. Bom, em alguns países essa vacinação ela está sendo recomendada também numa faixa etária de maioridade, ao torno dos 50 anos, então está sendo refeita a vacinação. Mas, a princípio, o que tem ainda é a vacinação a partir dos 9 anos, e hoje em dia já tanto para homem quanto para mulher. Bom, e agora a gente tem mais uma pergunta do público para o doutor. É da Tamily Mitsueda. Vamos ver. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber em qual idade é aconselhável tomar a vacina do HPV e se as mulheres que já iniciaram a vida sexual também podem tomar. Bom, a gente já acho que até respondeu aqui um pouquinho na pergunta anterior, né, doutor? Isso, só enfatizando, então, ela deve ser preferencialmente iniciada antes da atividade sexual, por isso que se comenta agora com 9 anos de idade, mas ela pode ser usada em qualquer faixa etária, mesmo a pessoa já tendo iniciado a atividade sexual, mesmo a pessoa já tendo contato com HPV, também deve ser estimulada a vacinação, porque, como eu disse, o grupo de vírus é um grupo muito grande, são vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim vai por diante, e a vacina é específica para os vírus mais graves. Então, não necessariamente que a pessoa tenha tido HPV seja para aquele grupo mais grave. Então, a vacinação vai ser importante também para ela, né? E para tomar essa vacina, deve-se procurar um ginecologista? Como que é feito esse processo? Isso, ou um ginecologista, ou um urologista, no caso dos homens. Hoje em dia, até mesmo os pediatras já estão começando a orientar e deve ser utilizado também, né? Ou um infectologista também, um parceiro, né, importante nessa questão de DSTs. A princípio, qualquer médico, né, poderia indicá-la, mas como é um assunto mais específico dessas áreas, são os que mais indicam, né? Legal. Doutor, ainda segundo dados da Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, a cada ano 1.967.200 pessoas contraem a clamídia. O que é essa doença, doutor? Clamídia é uma infecção por uma bactéria, né, chamada clamídia, e ela, na maioria das vezes, é uma infecção assintomática, tá? A pessoa não vai perceber que ela tem. E, infelizmente, apesar de ser uma infecção que muitas vezes ela é assintomática, como eu disse, ela pode causar alterações prolongadas no corpo da pessoa, né? Somente na mulher, ela pode causar obstruções das trompas e, com isso, gerar uma infertilidade no futuro, né? Uma infecção, às vezes, mais grave no útero, nos ovários. Então, infelizmente, a gente tem essa doença aí como uma doença silenciosa e muitas vezes ela pode ter uma consequência grave, no sentido de prejudicar a fertilidade dela depois. Bom, a gente está falando que ela é praticamente assintomática, mas tem algum sinal, por mais que seja pequeno, imperceptível, que a gente, de repente, consegue perceber que pode estar com essa doença ou não? Sim, o mais comum, o que eu disse, é a dor, a micção, né, a dor a urinar. Também a pessoa pode ter secreção anormal, corrimento, tanto pela uretra quanto pela vagina, tanto o homem também pode ter secreção pela uretra, né? E a pessoa pode sentir dor na região do baixo ventre, né? A pessoa pode sentir dor, o homem no caso, dor na região dos testículos também, né? São os sintomas mais comuns são esses. Alguns sinais, né? Agora, e como o tratamento é feito, doutor Alcântara? O tratamento é à base de antibióticos, né? E vai depender do quadro, se for um quadro leve, normalmente é uma bactéria assim que no início é bem fácil o tratamento, normalmente vai tomar um medicamento, às vezes até em dose única, tá? Em alguns casos, às vezes precisa de um tratamento, às vezes prolongado por 2, 3 semanas.
tá? E, infelizmente, quando tem um quadro grave de comprometimento da parte dos órgãos internos, aí às vezes o tratamento vai ser apenas da infecção, mas vai dificultar o restabelecimento desses órgãos, né? Às vezes vai ter essa sequela de comprometer a fertilidade, como eu disse. Bom, no próximo bloco nós vamos conhecer alguns dos tratamentos da DST. É daqui a pouco, aqui no Opção Saúde. Estamos de volta com o programa Opção Saúde e aqui conosco está o ginecologista, o Dr. Neuriton Alcântara, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, eu vou até colar um pouquinho aqui porque é um nome muito difícil. Ó. O que é a profilaxia pós-exposição sexual, conhecida como a PEP sexual? Bom, isso é uma medida de tentativa de evitar as doenças sexualmente transmissíveis numa situação em que ocorra um sexo desprotegido, né, seja consentido ou não, né? Então, se a pessoa teve uma relação, esqueceu de usar a camisinha, ou se a camisinha estourou, ou se a pessoa é vítima de estupro, né, ela pode procurar um atendimento numa unidade de saúde, até mesmo um pronto atendimento, um pronto-socorro, e vai ser oferecido essa profilaxia pós-exposição. Né, além da profilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis, também tem a questão da contracepção de emergência, né, que também ela é utilizada nesses mesmos casos que eu citei. É como se fosse uma pílula do dia seguinte que previne as doenças sexualmente transmissíveis. Isso, exatamente. E, inclusive, um tratamento... previne a gravidez também, nesse Isso, caso, né? Aí vai ser abordado, né, vai ser perguntado, feito na consulta, pergunta se a pessoa utilizava ou não de algum método, né, se for, por exemplo, um caso de estupro, mas a pessoa já usa uma pílula ou injeção, então não vai ter necessidade de usar a anticoncepcional de emergência. Mas no caso das doenças sexualmente transmissíveis, é imperioso que a pessoa faça, né, os exames, ela vai ter que ser submetida aos exames no momento, né, que ela procura, para ver se ela já não tem a infecção. E depois, se não tiver essa infecção, ela vai utilizar de medicações para evitar que ela venha se contrair. E não somente em relação ao HIV, tem outras doenças também, né, como sífilis, como hepatite, né, podem ser utilizadas medicações para evitar essa contaminação. Tá, doutor, agora, depois de quanto tempo após a relação sexual que a PEP deve ser administrada? Os estudos mostram que o mais breve possível, né? Então, tem protocolos de utilização a partir de 2 horas até 72 horas. Após 72 horas, o índice de sucesso desse tratamento pós-exposição, então, cai muito, então não é aconselhável fazer o uso dessa profilaxia. Mas isso sempre é utilizado com critérios, às vezes a pessoa, né, pode se fazer uso de alguma outra profilaxia mesmo após 72 horas, mas a princípio até 72 horas. Né? Doutor, esse medicamento, ele tem alguma contraindicação? Ele substituiria a camisinha? Não? Como que é? De maneira nenhuma, né? Sempre a pessoa tem que utilizar dos métodos preventivos, né? Tanto para evitar a doença como para evitar gravidez desejada. Não pode ficar achando que a pessoa depois pode utilizar dessas substâncias, porque a eficácia também não é uma eficácia garantida, não é 100%, né? Tá? Quanto mais rápido a pessoa utilizar, vai ter mais eficácia. Em relação à gravidez, por exemplo, se a pessoa utiliza até 24 horas o anticoncepcional de emergência, ela vai ter um índice de sucesso para evitar a gravidez de 95%. Se ela utiliza 72 horas, o índice cai a 75%. Então, vai ter um risco de 35% de acontecer, de não ser eficaz o tratamento. Agora, doutor, falando ainda sobre DST, né? Qual a importância de comunicar o seu parceiro, o seu companheiro, namorado, ficante, né? De que você adquiriu uma doença sexualmente transmissível? É importantíssimo para a pessoa também fazer o tratamento e para quebrar a cadeia de transmissão, né? Uma coisa importante lembrar que hoje em dia a gente não tem que se ater
Antigamente falava assim, grupos de risco, né? Os homossexuais, os usuários de droga, os profissionais do sexo. Não, na verdade, hoje em dia, o que existe é o comportamento de risco. Se você tem relação sem prevenção, então você está fazendo uma relação desprotegida, você está correndo risco. E você não tem, como eu disse no início, você não tem que ver alguma alteração na pessoa para você achar que você tem que se prevenir ou não. A prevenção é universal, você tem que usar sempre, né? Sim. Porque se você não estiver usando, você está colocando a sua vida em risco, né? Então, eu costumo brincar para as minhas pacientes e falar que se a pessoa tiver mesmo aquela confiança de colocar a mão no fogo para a pessoa, que ela vai se entregar, o corpo, ela vai estar colocando a vida em risco, aí sim ela não usa prevenção. Caso contrário, tem que usar sempre. Então, não é porque a pessoa usa pílula que ela não vai usar camisinha. Não é porque a pessoa usa injeção que ela não vai usar camisinha. Não, a camisinha ela é utilizada tanto para evitar doença como para evitar gravidez também, mas ela tem que ser abordada sempre. Em todo relacionamento, a pessoa tem que ter essa questão de evitar as doenças, né? Doutor, e mesmo porque também alguns tratamentos são feitos em conjunto, inclusive, né? Os dois têm que tomar o medicamento, sim, né? Sim, então o tratamento do parceiro é importante, como eu disse, para fazer, né, o tratamento daquela doença que foi diagnosticada, né, e também para quebrar a barreira de transmissão que acontece. E também uma coisa que é muito comum, o parceiro, às vezes, ele pode não estar sentindo nada também, né? A pessoa, às vezes, ela acha que não tem nada, né? Então, vai ser um motivo de alerta à pessoa para ela ter também as suas medidas de prevenção, né? Interessante. Agora, doutor, para alguns tratamentos, né, de algumas doenças, utilizam cremes vaginais. Quais os cuidados devem ser tomados na aplicação desses cremes? Em algumas infecções, a gente utiliza os cremes. A maioria das vezes o creme vai ser utilizado com um aplicador, né? Existe um aplicador que vai se encher do creme, a gente põe no bico do tubo do creme, aperta, aquele aplicador vai ficar cheio e você vai introduzir lá dentro da vagina, normalmente não ao deitar, para ter um efeito, principalmente enquanto a pessoa estiver deitada, né? E alguns vêm com aplicadores descartáveis, então depois você pode jogar esse aplicador. Existem poucos no mercado que você vai ter que reutilizar o aplicador, então pode ser lavado e pode ser reutilizado também. Durante o uso da aplicação, normalmente a gente aconselha não ter relação até findar o tratamento. Não somente a relação creme vaginal, mas todas as DSTs, normalmente a gente aconselha que a pessoa, além de tratar o parceiro, a pessoa se abstenha da relação, né, enquanto está fazendo o tratamento. Até porque também as doenças, de uma maneira geral, doenças sexualmente transmissíveis, elas predispõem a pessoa a pegar outras doenças, né? Se a pessoa tem uma úlcera, que seja por herpes, que seja por sífilis, aquilo lá pode ser uma porta de entrada para uma outra doença, uma hepatite, um AIDS, né? Então, o tratamento ele tem que ser encarado assim de uma forma bem rigorosa mesmo, né? A pessoa tem que seguir os passos, não pode parar o tratamento no meio. É muito comum a pessoa, já quando ela se sente aliviada, não está sentindo mais aquele incômodo, diminuiu o corrimento, diminuiu a dor, ela para de usar o creme, guarda o creme, uma outra vez eu vou usar o creme. Não, o tratamento deve ser usado durante o período que o médico recomendar, normalmente por 7 a 10 dias ou até acabar todo o tubo, né? E acho que essa preocupação de não parar o tratamento, inclusive com antibióticos, por exemplo, outros tipos de medicamento, sim, né? Sim. Às vezes você parando o tratamento, você não vai estar fazendo o tratamento da doença, você não vai ter a cura e você pode correr o risco de acontecer a resistência daquela infecção para aquele tipo de antibiótico que você está usando, né? Se você faz o tratamento correto, a chance disso acontecer é bem pequena. Doutor, agora encerrando o programa, acho que para a gente deixar até uma dica para o pessoal de casa, parece até batido, mas acho que de tudo que a gente viu aqui, acho que hoje no programa ficaria o uso da camisinha como prevenção, né? Exatamente. A camisinha, ela atualmente, assim, o foco principal das campanhas, né, de prevenção, tá? E lembrar também que existe não somente a camisinha masculina, existe a camisinha feminina, porque a gente vê de vez em quando uma outra
paciente que fala que tem alergia, que sente incômodo a camisinha, tá? E a camisinha masculina ela é feita de um produto de látex, né? Especificamente borracha, e a camisinha feminina ela é um tipo diferente, então não tem essa questão, não vou usar porque eu tenho alergia, porque daí pode usar outra. Tá? Então é o único meio mesmo de acontecer a prevenção. É claro que reduzindo o número de parceiros, você tendo uma relação, né, com o único parceiro, você fazendo o seu tratamento, você também vai diminuir a chance de transmissão. Mas a camisinha é o principal modo de prevenção mesmo. Legal, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, por ter trazido tantas informações que nos ajudou aqui a esclarecer um pouco sobre esse assunto, as doenças sexualmente transmissíveis. Obrigada, viu? Nada, disponha. Bom, o Opção Saúde, então, chegou ao fim e você que está em casa aí assistindo já sabe, né? Que você pode conferir esse e todos os outros programas já exibidos na hora que quiserem em nosso site. Então, eu te espero na próxima semana, mais uma vez aqui no Opção Saúde. Até lá!